Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Vamos dar início a mais uma leitura do Livro do Céu. Esse trecho de hoje fala sobre a Santíssima Virgem Maria, a Luísa, que é auxiliada pela Santíssima Virgem Maria. Então vamos entender qual o papel da Santíssima Virgem Maria no Livro do Céu, nas vezes em que ela aparece, e também a mensagem que Jesus quer dar através desse trecho de hoje. O que é que Jesus quer nos falar, o que é que ele tem a nos falar através desse trecho de hoje. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Jesus quer deleitar-se olhando-se em Luísa, e ela é auxiliada pela Santíssima Virgem. Esse trecho foi retirado do volume 3, capítulo 11, do dia 21 de novembro de 1899. Esta manhã, meu caríssimo Jesus mal veio e me disse: Minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. E isto fazes sempre. Tomarás em ti todas as minhas qualidades.
a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, e eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me olhando-me em ti. Dito isto, desapareceu, e eu estava ruminando em minha mente essas palavras, quando de improviso voltou, colocou sua santa mão na minha cabeça e, voltando meu rosto, a minha cara, para ele, acrescentou: Hoje quero me deleitar um pouco, olhando para mim e você. Um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me sentir morrer, porque via que me olhava fixo, fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras, e em todo o resto, com contemplar-se em mim. Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto estava nisto, veio nossa amada Mãe Rainha em minha ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos, e toda amabilidade me disse: Minha filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu bem Jesus, dizendo-lhe: Amado filho, aceita por consideração a mim, e aceita-te nela. Assim me tirou todo o temor, e Jesus se deleitou em mim e eu nele. Então, esse é o trecho que fala da Santíssima Virgem Maria, e nesse trecho, Nossa Senhora está auxiliando a Luísa e fala que Nossa Senhora trouxe para ela uma vestidura branca, que era uma vestidura de inocência. E aí, Nossa Senhora vai ajudar ela nesse processo aí também com Jesus. Mas eu vou reler o trecho agora e a gente vai meditando aos pouquinhos nesse trecho, porque Jesus está falando algo muito importante aqui e que a própria Luísa, ela, ela ficou meio que desconcertada com essa atitude de Jesus. Então, vamos lá. Esta manhã, meu caríssimo Jesus mal veio e me disse. Aí Jesus, né, vai falar: Minha filha, todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. Então, o gozo da Luísa, o deleite da Luísa deve ser contemplar Jesus nela mesma. Aí Jesus vai e diz para ela: E isto o fazes sempre. Mas o que é isso? O que é contemplar Jesus em si mesmo? Então, contemplar Jesus em si mesmo é uma profunda consciência que se tem de que quem está atuando, em vez de ser você, é Jesus. Então, por quê? Todo bem que há, todo bem que existe é Deus. Então, tudo que é bom, tudo o que é maravilhoso, tudo que tem um aspecto de bondade, de verdade, de beleza, tudo isso é Deus. São atributos de Deus e é Deus. Então, o bem que nós fazemos, não somos nós que fazemos, é Deus em nós. Mas a criatura, ela não tem consciência de que é Deus que está fazendo dentro dela. Então, Jesus, ele quer que a gente tenha essa consciência, que a gente consiga contemplar ele em nós. Então, a gente ter uma consciência viva de que é Jesus que está atuando dentro de nós, certo? Mas o que que a gente precisa entender?
que para Jesus atuar dentro de nós também a gente precisa deixar, a gente precisa criar o espaço para que ele habite dentro de nós, para que verdadeiramente seja ele atuando, né? E não eu, né, com as minhas forças humanas atuando. Então, na divina vontade, Jesus nos forma para que a gente chegue a formar esse espaço que é o nosso nada, né? E que ele possa vir fazer morada dentro de nós. Por quê? Ainda que nós queiramos fazer o bem, ainda que nós queiramos amar, a gente não sabe, a gente não consegue, né, fazer da forma com que ele faz. Então, nós criamos esse espaço para que não seja mais nós, mas ele dentro de nós, né? Então, é meio confuso? É. Mas, Liz, eu já faço o bem. Você diz que o bem que eu faço é Jesus que faz. Sim, é verdade. Mas Jesus quer que a gente esteja dentro do plano, né, do Fiat divino, né, que é justamente esse viver na vontade do Pai, que é viver alinhado à vontade do Pai. Então, a partir do momento que a gente dá esse espaço, né, nós verdadeiramente conseguimos permitir que Jesus venha viver dentro de nós, que não são apenas assim atos de bondade inspirados, né, pelo Espírito Santo, ou que, né, Deus viu que eu tenho que eu quero fazer o bem para uma pessoa, que eu quero fazer o bem para o meu cachorro, que eu quero fazer o bem para uma ONG de caridade. E Deus permite aquele bem, né? E Deus atua por meio de mim, né? E consegue chegar naquela instituição, consegue chegar naquela pessoa, consegue fazer uma caridade pro meu cachorro, né? Mas que, né, eu realizei isso ainda movida por uma vontade própria, por uma vontade humana minha, certo? Então isso está dentro da vontade permissiva do Pai, né? Então Jesus quer que a gente viva dentro da vontade querida do Pai, que aí sim, verdadeiramente, os nossos atos vão ser os atos de Jesus, né? A nossa vida vai ser a vida de Jesus. Então, todos os nossos atos serão movidos por uma vontade divina, terão uma motivação divina e não simplesmente uma motivação humana, porque eu fiquei com vontade de dar banho no meu cachorro, né? Hoje tá calor, então eu acho que eu tenho que dar banho no cachorro, né? Ah, porque deu vontade de dar uma esmola, né? Sobrou dinheiro, deu vontade de dar uma esmola. Ah, porque, né, deu vontade de ajudar o meu vizinho hoje. Aí eu acordei de bom humor, deu vontade. Então não é dessa forma, né? Deus atua por meio de mim, né, para chegar nas outras criaturas, e Ele que faz o bem em mim para poder chegar às outras criaturas, certo? Mas eu não posso dizer que é um ato pleno, né, de Jesus em mim, porque a minha motivação, ela não é divina, é uma motivação humana. Eu simplesmente acordei de bom humor. Então, isso, né, não é divino. A origem do meu ato não é divina, né? É uma origem humana. Então, Jesus quer que a gente viva com ele plenamente dentro de nós. Então, esse é o objetivo dele, né? É a gente ter essa mesma vontade divina, que é movida, né, por razões divinas, que a motivação dos atos são divinos, não são humanos, né? Então, Jesus está falando aqui para Luísa o quê? Todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim. Então, o nosso deleite não é nos olharmos, nos observarmos. E é aí que está, porque a nossa tendência é qual? É querer estar se olhando, é querer estar se avaliando e é querer estar se observando o tempo inteiro, contemplando a si mesmo. Então,
é um vício tão grande esse vício humano que até as orações que a gente faz, né, tem que prestar atenção, porque até a oração que a gente faz, né, tem uma centelha de interesse próprio, de contemplação própria. Quer dizer, é um amor próprio da pessoa. A pessoa se ama tanto, ela tem prazer em se contemplar, em contemplar a ela mesma, em, em ver-se, né, em ver que está fazendo algo para Deus. Ela tem um prazer. Então, veja, o prazer dela não é agradar a Deus, o prazer dela é ver-se naquele ato de agradar a Deus. O prazer dela é ver-se naquele ato de, eh, de chegar no fim do dia, né, e esfregar na cara de Deus que fez tudo que tinha de fazer. Então, ela vê nisso um bem para si mesma, né? Então, a vontade humana da pessoa, né, ela agora está presa aos bens espirituais. Ela largou os bens materiais para se apegar aos bens espirituais, né? Então, é um processo complicado. Então, esse é o processo da pessoa se contempla, que se contempla. Ela chega no fim do dia, aí ela diz assim: é, hoje eu vou dormir em paz, eu vou dormir tranquila, porque eu rezei todos os rosários que eu tinha de rezar, né? Porque eu fiz as penitências que eu tinha de fazer, então, né? Deus não vai ficar chateado comigo, né? Fiz o que eu tinha de fazer, né? Olha que lindo, eu cumpri tudo com uma perfeição, com uma maestria maravilhosa. Aí a pessoa, né? O prazer dela é se contemplar bela, linda, maravilhosa e perfeita diante de Deus. É tanto que acontece uma imperfeição, né? Vamos supor, ela esqueceu, né, do terço da misericórdia, 3 horas da tarde. Bateu 3 horas da tarde, ela estava dormindo, perdeu o terço, esqueceu, né, esqueceu de colocar o alarme e perdeu o terço da misericórdia. Então, né, a mínima imperfeição da pessoa ali, aquilo já perturba ela, né, já deixa ela totalmente assim fora do eixo, né? Por quê? Porque o prazer dela é se contemplar, é contemplar a si mesmo. Então, no processo que Jesus faz com a gente, ele nos leva a que a gente, né, se descontemple. Então, a gente passa por essas situações que que não é bonito de se contemplar, né? E que nós nos vemos feios, nós não nos vemos bonitos, né? Então a gente tem imperfeições humanas, a gente tem a terra, né, que ele fala em outro trecho, que é como se fosse uma terra. Ele deixa a gente com essa terrinha, porque é o que lembra, né, o barro que nós somos, né? É essa terrinha que faz a gente lembrar quem nós somos, as nossas origens, né? Então, é, é muito importante isso aqui que o Senhor está falando, né? Todo o teu deleite deve ser contemplar-te em mim, veja. E isto faz sempre, né? Então, a gente se contempla em Jesus, né? A gente olha para nós e enxerga Deus. É isso que Ele quer que a gente faça. Então, quando tem alguma imperfeição nossa, alguma terra que Jesus quer que a gente conserte, Ele mostra pra gente, Ele aponta, né? Mas se a gente não desse espaço para Ele, de Ele chegar lá e nos, né, e nos mostrar o que nós devemos mudar, ele nunca vai ser verdadeiramente Deus na nossa vida, né? Então ele sempre vai ficar à margem, sempre vai ficar margeado, né? E não é isso. Então nós precisamos dar esse lugar pleno a Jesus na nossa vida, para que ele verdadeiramente consiga ter esse direito, porque é um direito dele. É um direito dele de nos corrigir, de nos consertar, de apontar onde que a gente está errando, né? É um direito dele. Então,
E tudo parte desse princípio de que Deus é tudo dentro de nós, né? Então, Deus é tudo dentro de nós. E nós precisamos contemplar Deus em nós. A gente parar de se ver. Então, veja, então tem um movimento contrário, que é parar de se ver. Para você enxergar Deus em você, você tem que parar de se ver, né? E é um vício ficar querendo se ver o tempo inteiro. É um vício você querer olhar lá, checar se você está fazendo tudo bonitinho, tudo direitinho, né? Então, sabe o que é que na santidade humana, né, o demônio, ele ele tenta as pessoas, né? Chega um momento que as pessoas estão com a vida muito perfeitinha, ele começa a tentar as pessoas, né, da santidade humana. Por quê? Porque elas se veem, porque ela ainda se vê, então elas veem que elas estão sendo virtuosas, elas veem que elas estão conseguindo fazer as coisas, elas ficam se enxergando, aí o demônio fica passando na cara delas que elas são perfeitas demais, para elas se inflarem, se encherem de orgulho. Então tem tentações terríveis na santidade humana e nas moradas de Santa Teresa d'Ávila. Não sei se é a quarta, não sei qual que é. Mas tem essas tentações aí. Por quê? Porque a pessoa consegue se contemplar ainda. Na santidade divina, né? Desde o começo, Jesus, né, fica pedindo pra gente não se olhar, pra gente não se ver. Porque a gente fica contemplando só a Deus, a gente fica mirando só a Deus. E aí eu não importo, eu sou irrelevante. E se eu errar, então em nome de todos, eu vou botar minha testa no chão e vou dizer, Senhor, perdão, misericórdia. Em nome de todos eu peço perdão, peço misericórdia, Senhor, porque eu errei. Perdão, misericórdia, em nome de todos, né? Então você o tempo inteiro tá ali trabalhando para a divina vontade. Se você errar, você vai consertar, né? Em nome de todos, como todos deveriam fazer, não fazem. Você vai lá, faz o ato que você tem que fazer. É isso que é viver na divina vontade, né? Você fazer aquilo que você, né, deveria fazer. Se você errou, você tem que pedir perdão. Então, as criaturas deveriam pedir perdão a Deus, né? Mas não fazem. Então, você vai lá e pede perdão a Deus, né? Em nome de todos. Então, isso você vai enxergar a Deus, você vai estar mirando a Deus. Aquilo que Deus está esperando de você, né? E esperando das outras criaturas, que seria essa atitude de chegar lá e pedir perdão. O que era que Deus esperava, né, do Adão e da Eva? Que eles pedissem perdão, que eles, né, dissessem, confessassem o erro deles, o pecado, né, se voltassem para o Pai. Mas eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Então, em nome de todos, em nome de Adão, em nome de Eva, a gente coloca a testa no chão e diz, Senhor, perdão, misericórdia, né? Porque eu pequei, porque eu errei, Senhor, eu fui falha, Senhor, eu fui egoísta, Senhor, eu pensei em mim, Senhor, eu fui soberba. Então, pede perdão a Jesus e continua, né? Olhando para Ele, né? E sempre fazendo esse movimento. Então, o bem que você faz não é você que faz, é Jesus. Você precisa, né, colocar isso na sua cabeça, criar essa consciência, né, o mais rápido possível, urgente. Então, o bem que você opera, o terço que você reza, a oração que você faz, a caridade que você faz, o chão que você limpa, a louça que você lava, né, a pessoa que você atende lá no seu trabalho, o seu filho que você educa, tudo isso aí é Deus em você. Então você precisa contemplar Deus em você. Saber que é Deus em você. E aí você vai começar a se enxergar um nada, que você não tem capacidade para fazer o bem.
Porque sempre foi Deus dentro de você, te dando a força para você fazer algum bem nessa vida. Sempre foi Deus, sempre, sempre, sempre. Seja na vontade querida, na vontade permissiva, mas Deus sempre utilizou de você para fazer bem às outras criaturas. Só que você não sabia e agora você sabe. Parabéns! Agora você descobriu o segredo, né? Então, Jesus está falando isso. Aí ele diz que a Luísa faz isso sempre, né? Então, você tomar essa consciência. E eu tenho certeza que você não vai ser tentado, não vai sofrer tentação do demônio, de você se achar alguma coisa. Nunca, never, ever, nunca. Porque você já vai saber que você é um nada, que é Deus que está operando tudo dentro de você, você não vai ter dúvidas sobre isso e não vai criar espaço para esse tipo de absurdo que pode vir brotar na sua cabeça, tá bom? Aí Jesus fala assim: tomarás em ti todas as minhas qualidades. Veja, então a gente assume as qualidades de Jesus na divina vontade, mas por causa que a gente não se enxerga, a gente não fica soberbo por causa disso, porque a gente reconhece que é Jesus, né? A gente reconhece que são qualidades de Jesus que está fazendo morada dentro de nós, e aí, consequentemente, né, tem essas coisas da realeza. É como se o rei fosse morar, né, dentro da sua casa. Aí o rei vai morar dentro da sua casa e ele vai levar a comitiva dele. E aí, né, a sua casa vai ser um mini palácio para o rei. Então a comitiva vai levar poltrona, né, de seda, de linho puro, né, do mais fino tecido, né, de ouro, né, vai levar assim coisas fabulosas, né, e vai enfeitar a casa, vai ficar uma coisa, né, deslumbrante assim, né, vai ter comidas maravilhosas, sua casa não vai nem parecer mais a sua casa, de tão linda que vai ficar. Então serão, né, móveis assim luxuosos, né, vão pegar o piso, vai encher assim daqueles carpetes, né, muito lindos, né, dos filmes, né, de princesa, né, aquelas coisas maravilhosas. Vai, então assim, a sua casa, ela vai ficar irreconhecível, certo? Mas aí você vai saber que a sua casa só tá daquele jeito por causa do rei. Então você vai saber, aí são as coisas do rei, né? Quando o rei for embora, a comitiva dele vai pegar, né? Vai pegar tudo, vai levar junto com ele, né? Então assim, tomara que o rei não vá embora, tomara que ele fique, né? Por quê? Porque ele transformou a sua casa, deixou linda e maravilhosa? Não, porque ele é o rei. Então primeiro você, né? Tá entendendo? Você precisa desapegar desses bens espirituais que o rei vai trazer junto com ele, né? Porque se você ficar apegado a esses bens espirituais, né, você não vai conseguir amar o rei, ou, né, você vai ficar uma pessoa interesseira. Presta atenção. Porque aí você pode dizer para o rei, não vai embora, rei, né? Mas por qual razão você não quer que o rei vá embora? Porque você não quer que desmanche o palácio real que está na sua casa. Então você não ama o rei, você ama as coisas do rei. E você precisa amar o rei. Então é por isso que de vez em quando, né, o rei vai e diz para você: "Ô fulano, ó, você hoje vai dormir no chão. Fulano, você hoje vai dormir na casinha do cachorro." Então às vezes o rei precisa fazer isso para você cair na real. E para que você não fique apegado, para você lembrar
que o rei é mais importante do que tudo, do que, né, tudo e qualquer outra coisa. Então, de vez em quando, o rei vai lá e permite você dormir na casinha do cachorro, permite você dormir no chão, permite você, né, diz, hoje você vai dormir lá na despensa, você vai dormir no porão, você vai, né, hoje você vai jantar lá no quintal dos fundos. Você não vai jantar aqui na mesa, vai jantar no quintal dos fundos. Por quê? Né, eu estou fazendo aqui uma analogia, né, nesse contexto de que Deus permite a gente se contemplar feio. Deus permite a gente ter uma terrinha humana ainda. Porque a tendência do ser humano é horrorosa, é se apegar aos bens do rei, né? E Deus quer que a gente ame ele de verdade, verdadeiramente. Então é um processo que ele faz com a gente para desapegar desses bens espirituais, né? Então, os bens materiais, em teoria, são mais fáceis de desapegar, né? O que são os bens materiais? Né? E olha lá que ainda, né, dá um trabalhozinho de desapegar. O que são os bens materiais? A gente pode ver que os bens materiais é o trabalho, é a casa, a casa que você tem, o cachorro que você tem, o marido que você tem, o filho que você tem, né? Os seus pais, né? Os seus irmãos. Isso tudo é matéria, material. Que mais? Que são as coisas materiais. Então você vai avaliando aí, né? As coisas materiais já dá um trabalho da gente desapegar, né? Então você tem que desapegar tudo isso aí. Os méritos, as honras que você tem aí ao longo da vida, né, os seus mestrados, os seus doutorados, né? Você ter 20 anos aí de catequista na paróquia, né? Você ter 15 anos de ministro da Eucaristia, todos esses títulos aí que você tem, qualquer coisa que identifique você na face da terra, né? Que te dê uma identidade, né, na face da terra, que te faça ser reconhecida, ter algum reconhecimento, né, vindo das pessoas, tudo isso aí é material, tudo isso aí é terreno e você, né, tem que fazer um processo de desapegar dessas coisas, né, primeiramente, e aí depois, né, Deus quer também que a gente desapegue dessas coisas espirituais, né? O processo é feito tudo junto, na verdade, né? Deus não separa, não. Acontece tudo junto, tudo de uma vez só, né? Mas essas realidades materiais, terrenas, elas são mais fáceis de visualizar, da gente perceber, né? Quando a gente tem um apego, né? Então, qual é o sinal de que você tem um apego a alguma coisa? É que você não consegue ficar sem. Você não consegue ficar sem. Então, para você desapegar, você precisa fazer uma renúncia. Se você não fizer a renúncia, né, exterior, porque, tipo, né, vamos supor, você é apegada ao seu marido. Não tem como você fazer uma renúncia, né, exterior do seu marido. Você não pode largar o seu marido. É uma desordem você largar o seu marido. Você não pode. Você vai fazer uma renúncia, né, interior do seu marido, né? Então, você vai fazer esse processo com Jesus para poder desapegar do seu marido, né? Você vai lá, né, fala para Jesus que se Jesus quiser levar o seu marido, né, assim, ir embora, que o seu marido morra, né, você vai aceitar, né, que você aceitaria viver sem seu marido, porque Jesus deu o seu tudo. Você faz uma renúncia interior do seu marido, né? Não dá para você renunciar assim, sabe, de uma vez. Da mesma forma, né? Se você tem um apego, porque você tem 15 anos de ministra da Eucaristia, você, né, se enche a boca para falar que você tem 15 anos, né, servindo na paróquia como ministra da Eucaristia, como ministro da Eucaristia.
Então você vai renunciar a isso, você não fala mais, né? Porque antes você enchia a boca para falar, agora você não fala mais, né? E você faz a renúncia, né? Jesus, se eu quiser me tirar desse cargo, dessa posição, eu aceito, Senhor. E você tem que fazer isso de todo o coração, não é só a sua boca falando. Você precisa fazer isso de todo o coração, entendeu? Você tem que visualizar na sua mente Jesus, né, pedindo para você vagar de ser ministro. Você tem que imaginar o padre chegando até você e dizendo: Fulano, fulana, você está dispensado de ser ministro da Eucaristia. De hoje em diante você não será mais. Muito obrigado, e é isso. Tchau e beijo. Você tem que imaginar esse momento, o padre falando isso, e você ficando muito em paz, né, com Jesus. Você precisa. E aí pode ser que na hora que você faça esse movimento de imaginar, você sinta muita dor, porque você é apegado. Você sinta muita dor. Mas mesmo assim, você precisa ficar firme com Jesus. E aí dizer: Jesus, fiat voluntas tua. Se o Senhor quiser que isso aconteça hoje mesmo, Senhor, eu eu permito, eu digo fiat voluntas tuas, Senhor, porque eu prefiro estar contigo, né? Eu prefiro estar contigo, Jesus, eu escolho estar contigo, o Senhor é mais importante para mim do que esse cargo. O Senhor é mais importante para mim do que essa pessoa. O Senhor é mais importante para mim do que essa casa, do que esse trabalho, Jesus. O Senhor é mais importante. Você tem que ter essa convicção na sua mente. Então você, né, tem que desapegar, certo? E aí, quando Deus começar a dar as qualidades, né, tipo assim, Deus vai dar, né, porque ele vai fazer morada em você. Então você vai atuar com as qualidades divinas, com as qualidades de Jesus. E aí, né, Jesus precisa ter a certeza de que você não vai roubar ele, de que você vai, quando você for olhar para o que você está fazendo, você vai ver que é Jesus que está fazendo e não é você. Então, Jesus precisa ter uma confiança, uma certa confiança em você de que vai ser dessa forma, né? Para que ele consiga transportar a vida dele para você, tá bom? Mas aí começa com essas renúncias exteriores, tá? São renúncias exteriores e, aliás, perdão, são renúncias humanas, terrenas, materiais, né? E depois passa para as renúncias espirituais também, né? Tipo assim, renúncias, né? Quer dizer, para você não ter apego, né? Quer dizer isso, que você não pode ter apego a essas coisas. A minha fisionomia, as minhas próprias linhas, né? E eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me, olhando-me em ti. Eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto e sumo contente em deleitar-me, olhando-me em ti, né? Porque Jesus vai estar dentro de você e você vai ficar muito parecida com ele, né? Porque você vai pensar da forma que ele pensa, você vai agir da forma que ele age. Então é assim que acontece, né? Na divina vontade, esses escritos vão penetrando na nossa alma, no nosso ser, e nós vamos cada vez mais compreendendo a vontade divina e na ordem, né, da nossa vida, né? O que a vontade divina está esperando de nós. E assim como Jesus, a gente vai dar a mesma correspondência que ele, né? Tipo assim, se ele estivesse aqui na Terra, no meu lugar, o que ele faria? A gente consegue dar essa correspondência para Jesus por meio desses escritos aí do livro do céu, tá? Então, se você não conhece o livro do céu, tá vendo aqui esse vídeo, caiu de paraquedas, né? Jesus, né, te convida a poder penetrar nessa vida divina junto conosco. E você pode ter acesso a esses escritos aqui no nosso canal, também através da nossa página, né?
E aí, qualquer informação tá aqui embaixo, vários links aqui embaixo desse vídeo, tem vários links. E você pode iniciar essa jornada que Jesus espera você. Ele quer muito te dar esse dom, né, para que você tenha a vida divina dentro de você, para que você possa realmente ser morada de Jesus. E em cada ato que você for fazer, você vai ver que não é você que está fazendo, é Jesus que está fazendo. Você não vai roubar Deus, você não vai roubar mais Jesus. Você vai dar total liberdade para Ele dentro de você, para Ele atuar na sua vida da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, e você vai conseguir corresponder e também contemplar a face de Deus em você, que é o que Jesus está falando aqui, que a Luísa já está fazendo. E aí ele está dizendo aqui, a minha fisionomia, as minhas próprias linhas, né? E eu encontrarei em correspondência todo o meu gosto, como contente em deleitar-me olhando em ti. Então é isso que Jesus quer fazer com a gente também, né? Poder contemplar a face dele em nós. Dito isto, desapareceu, e eu estava ruminando em minha mente essas palavras, quando de improviso voltou, colocou sua santa mão na minha cabeça e, voltando meu rosto para ele, acrescentou: Hoje quero me deleitar um pouco olhando para mim, em você. Olha que coisa forte isso que Jesus está falando para Luísa. Ele quer se deleitar um pouco, olhando, olhando ele nela, né? Então, imagina isso, né? De, de a criatura, né, assumir o próprio Deus. Então, isso é muito forte, gente, muito forte, né? E bate muito com o que eu estava vendo na escola da Divina Vontade, né? Que estava falando sobre isso, né? De a criatura precisar ser um nada para Deus poder habitar. Porque veja, Jesus, ele olha para Luísa e ele se vê nela. Então a Luísa não pode existir mais. Tem que ser 100% Jesus dentro dela. Então é muito profunda essa vida divina que Jesus nos convida a viver, né? Porque a renúncia de si mesmo, a renúncia do próprio eu, dos próprios pensamentos, da sua própria maneira de ser, né? Porque a gente vai começando a entender que, como diz na Sagrada Escritura, os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Deus não pensa da mesma forma que a gente pensa. Então, a gente vai começando a observar as coisas no eterno, no divino, no eterno e no divino. Ah, eu não sei o que que era que eu não sei mais onde foi que eu falei, né? Mas vou usar esse exemplo novamente. Se ficar repetitivo, tem nada não. Jesus cobre e sustenta. Mas eu tava observando um dia desses que o padre na missa, ele tava vendo o atributo de justiça divina, né? Como se fosse algo negativo, mas porque ele tava observando o humano, repara. Aí, então veja, aqui eu vou dar um exemplo do que é você olhar as coisas na perspectiva humana, você não tem o olhar divino sobre a coisa. Aí o padre estava dizendo assim na missa, porque Deus é misericórdia, porque Deus é amor, Deus não castiga ninguém, acontecem as catástrofes naturais e acontece porque tem que acontecer mesmo, né? Essas catástrofes naturais acontecem. Então é um absurdo as pessoas estarem falando que que foi Deus que castigou, porque Deus não castiga ninguém. É o que acontece na vida das pessoas, a consequência dos atos dela, Deus não castiga ninguém. Aí ele estava falando dessa forma, né? Então, é, e claro, eu entendi a intenção do padre, né? Ele queria dizer assim que
que Deus é pai, né? Que Deus é amoroso. Era até o evangelho do filho pródigo no domingo, era o evangelho do filho pródigo. Então a intenção do padre era essa, era dizer assim que Deus é um pai misericordioso, né? Que Deus não tá com a chibata para bater na gente, né? Porque tem gente que olha Deus dessa forma também, né? Que vê Deus com a chibata querendo bater em todo mundo. Aí a intenção do padre era fazer com que as pessoas vissem que Deus é pai. Mas justamente por Deus ser pai, né? Ele corrige. E aí é que tem a justiça divina. E o que acontece de fato é que a justiça divina usa das catástrofes naturais para poder corrigir o ser humano. Usa das guerras para poder corrigir o ser humano. Usa das doenças para poder corrigir o ser humano. Usa das desventuras, né? A pessoa perdeu o trabalho, a pessoa perdeu o namorado, a pessoa perdeu os amigos, né? Então Deus usa dessas desventuras humanas também para poder castigar as pessoas, também para poder é, equilibrar a justiça divina, né? Só que aí o padre ele estava olhando as coisas numa perspectiva humana, porque humanamente isso daí não tem bem nenhum. Humanamente falando, isso aí é tragédia. Humanamente falando, a cruz não presta para nada. Humanamente falando, a cruz é um fracasso. Olha para Jesus na cruz. Humanamente falando, a cruz é um fracasso. Olha para a vida de Jesus. Fracasso. Humanamente falando, que foi que Jesus fez? Jesus pregou tanto, pregou tanto, pregou tanto, ficou sem saliva. Pode falar, tá? Pregou tanto para morrer na praia. Nadou tanto para morrer na praia. Por quê? No final, estava todo mundo pedindo para que ele fosse crucificado. Então, humanamente falando, Jesus é um fracasso. A cruz de Jesus é um fracasso. Mas por que que não é um fracasso? Porque, né, aos olhos espirituais, veja, o que que é um olhar espiritual? É você ver o que Deus está vendo, né? Não, é você considerar os elementos divinos e não os elementos humanos. Você fazer um somatório do que está acontecendo na realidade divina e não na realidade humana. Porque a conta na realidade divina é uma, na realidade humana é outra coisa. Então, né, da mesma forma, se você vê as coisas só no humano, você tem uma perspectiva, você vai agir de uma forma. Se você vê as coisas só no humano, você vai ficar com medo. Você vai ter medo, né? Ou então você vai fazer igual o padre, você vai dizer, não, porque Deus não castiga ninguém aí, né? Aconteceu porque aconteceu essas catástrofes natural aí, né? Mas da mesma forma você vai ficar com medo, né? Você vai ser a pessoa mais medrosa do mundo da face da Terra, porque você sabe que a qualquer momento um raio pode cair em cima da sua cabeça e não tem quem segure, nem Deus vai segurar, nem quem vai segurar, né? Então, pode acontecer a qualquer momento aí, né? Cuidado, hein? Se você sair na chuva, cuidado, né? Porque o raio pode cair na sua cabeça, não sei o que pode acontecer, né? Então você vai viver com medo, né? For para os Estados Unidos, pode acontecer um furacão, então você vai viver, né? Assim, com medo dessas catástrofes naturais que Deus tem nada a ver com isso, né? Então, é, isso daí é um olhar humano, porque humanamente falando, é só tragédia. O que que traz uma catástrofe natural? Tragédia. O que que traz uma guerra? Tragédia. O que que traz, né, para a vida de uma pessoa uma doença, né? Sofrimento, desespero, angústia, tristeza. Então, essas coisas, esses elementos, né, que às vezes vêm da justiça humana,
eles não são compreendidos porque eles são interpretados numa visão humana, certo? Então, isso aí é você ter uma visão humana. Você vê as coisas dessa forma, você tem uma visão humana. Porque qual é a visão divina? É que Deus quer dar um bem para essa pessoa, certo? Então, tudo que Deus permite na vida dessa pessoa, da pessoa é para que ela possa ganhar, para que ela possa ganhar. Então, Deus permite uma pessoa ficar doente, com câncer, certo? Então, por que Deus permite uma pessoa ficar com câncer? Para que essa pessoa se salve, para que essa pessoa se volte para Ele, para que essa pessoa, né, tenha uma chance a mais de salvação. Porque aí, de repente Deus olha para a vida da pessoa e vê que a pessoa não busca Ele, e vê que a pessoa tem uma vida muito extraviada, né? Então a solução que ele vê é fazer com que essa pessoa, né, fique doente, né, e possa buscá-lo, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. A minha tia, ela faleceu de câncer, câncer de colo do útero. Tá com uns anos já atrás aí que ela faleceu, tá com um tempão já. Mas eu me lembro que a minha tia, ela era protestante, fazia muito tempo que ela era protestante, né? E aí ela sofreu com esse câncer, mais de um ano sofrendo, e ela sofria muito, gente. Sofria a ponto de gritar, de pedir para morrer. Ela sofreu muito com esse câncer, muito, 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 né? As pessoas iam visitar ela, ficavam assim chocadas, aterrorizadas. Ela mudou a aparência total. Ela era, né, bem rechonchuda e ficou só a pele e o osso, muito magra. E uma situação assim muito triste mesmo, né? Quem ia visitar ela ficava chocado, né? Saía emocionado, porque ela ficou muito, muito, muito acabada com esse câncer. E aí, eu pensando com Jesus, né, depois da divina vontade, claro, né? Foi que eu vim pensar com Jesus, né? Que esse câncer foi uma chance para minha tia ir para o céu, né? Porque Jesus via que ela tinha uma boa vontade, assim, de coração, né? Ela era protestante, ela ia para a igreja dela, né? Ela tinha um respeito, assim, né? Pela palavra de Deus. Mas Jesus via também que a minha tia tinha as imperfeições dela, né? Assim, então Jesus, né, percebeu que ela precisava passar por essa purificação para ela conseguir ser salva, né? Então minha tia, né, ela tinha mania assim, de colocar tempero nas coisas, sabe? De aumentar as situações, de falar coisa a mais, de, de inventar coisa mesmo, assim, às vezes ela inventava, né? Ela era uma pessoa boa, gente, mas acontece, né? Infelizmente, né, do ser humano acontece. Então, eu vi nessa situação de doença da minha tia que era a chance que Deus tinha dado para ela se salvar, né? Que talvez se ela tivesse ficado mais tempo aqui na Terra, ela tivesse se desvirtuado de Deus. Por mais que ela tivesse lá na igreja dela, protestante, mas, né, pudesse ser que ela tivesse é, se condenado pelas atitudes que ela tomava, né? Que era totalmente fora de Deus. Então, para Deus preservar ela, conseguir salvar ela, né, foi a forma que ele deu, né, a purgação que ele deu para ela passar aqui na Terra, para ela conseguir ser salva, né? Eu não tenho dúvida de que serviu para ela ser salva. E depois que ela faleceu, eu sonhei com ela, eu sonhei que ela, né, estava muito bem com Nossa Senhora ainda mais. Sonhei ela e Nossa Senhora. Ai, meu Deus do céu, né? Sonhei que ela estava bem e tudo mais, né? Fiquei muito tranquila, né? Com certeza. E acredito que ela realmente foi salva, que Deus
conseguiu salvar ela. Então, né, é um exemplo. A justiça divina faz de tudo para tentar salvar a pessoa, assim como a misericórdia. É porque Deus é bom, gente. Deus é bom, entendeu? Então, a gente precisa ver com o olhar divino as coisas, não com o olhar humano, né? Porque no olhar humano você vai só se desesperar, você vai colocar a mão na cabeça e vai chorar loucamente e vai pro hospício, né? Porque o humano não consegue ver as coisas da forma que Deus vê. É tanto que você vê a atitude dos apóstolos, né, diante da morte de Jesus, eles ficaram tudo triste, né? Tudo cabisbaixo para eles, era o fundo do poço, tinha acabado tudo, né? Foi uma aventura que eles tinham vivido e que tinha acabado, né, ali, né? Não tinha mais nada o que fazer, porque eles viam tudo na perspectiva humana. Gente, quantas vezes a gente vê as coisas na perspectiva humana também? E a gente tentava se desesperar, não é? Eu estava mesmo pensando hoje, na minha situação com a faculdade, né? Eu tô caminhando bem lentinho lá na minha faculdade, tô caminhando bem lentinho. Meu processo com os estudos estão caminhando, né? Tem uma forma de falar, né? Mas enfim, tá bem lento. E aí, mas eu tô percebendo que Deus tá atuando, né? Eu tô mais tranquila com relação ao estudo. Tô gostando muito também. Tô gostando muito do conteúdo do curso, né? Assim, que eu tô fazendo. E, e aí eu olhei assim humanamente e disse, meu Deus, era pra eu estar desesperada, não era? Mas não, eu tô tranquila. Eu tô bem tranquila, Jesus. Eu tô aqui bem tranquila. É porque a gente é tentado a isso, a espiar. O que que as pessoas estão vendo no humano? Aí os apóstolos deram uma espiadinha assim, né? Aí viram lá, né, que né, todo mundo tava dizendo que eles, né, eram fracassados, tudo tinha acabado, que eles eram loucos. Aí, gente, começa a brotar um remorso, assim, um sentimento tão ruim, assim, de arrependimento, de que você não deveria ter ido, de que você não deveria ter começado, né? Isso tudo porque a gente não tem a convicção da vontade divina, porque a gente não tem, né, o olhar divino sobre aquilo que Deus nos pede e nos pediu, né? Então, é muito sério isso, né? De não ter esse olhar sobre as coisas divinas. Então, para Jesus poder olhar para a gente e enxergar Ele, a gente precisa ter o olhar dele, ter os olhos dele, né? Poder enxergar o mundo do jeito que ele está enxergando. Aí, vamos passar adiante. Um estremecimento me correu por todo o corpo, um espanto de me sentir morrer, porque via que me olhava fixo, fixo, querendo deleitar-se em meus pensamentos, olhares, palavras e em todo o resto, com contemplar-se em mim. Então, tá vendo aí? Confirma, né, o que já falei. Porque os pensamentos são os pensamentos de Jesus, né? Você vai trocar o seu pensamento humano pelo pensamento de Jesus, que é um pensamento divino, né? Então, as suas motivações, eu dei o exemplo antes, né? Vão ser motivações agora divinas, não vão ser mais motivações humanas, tá bom? Então, né, por exemplo, vou usar o exemplo de novo lá da minha faculdade, por exemplo, né? Então, a minha motivação humana para fazer a faculdade é o quê? É eu conseguir um diploma, né? Eu consegui o título lá, né? Porque todos os meus colegas de classe estão fazendo faculdade,
né? Um vai ser médico, outro vai ser dentista, eu vou ser o quê? Então, eu preciso ser alguma coisa, eu preciso pegar esse título aí pra mim, esse certificado aí. Então, isso aí é uma motivação humana, né? Ou então, poderia pensar, ah, porque eu quero ganhar muito, né? Esse trabalho aí que eu vou ter, né, nessa profissão, vai me fazer ganhar muito. Então, isso aí também é uma motivação humana. Ah, porque eu quero ter esse trabalho aí no futuro para poder sustentar os meus pais. Também é uma motivação humana. Motivação boa? É uma motivação boa, mas ainda é uma motivação humana. Então, para a gente ter o pensamento de Jesus, a gente precisa ter uma motivação divina. Então, qual é a motivação divina, né? Então, quais são as motivações divinas que Jesus coloca, né, na minha mente quando eu penso em direção à minha faculdade, né? É que através de mim, Jesus mesmo que vai estudar, né? Que Jesus que me ensina, gente. Jesus que me ensina. Então eu dou o prazer de Jesus me ensinar. Eu dou o prazer de Deus me ensinar a criatura, né? Tipo assim, eu tô dando aqui um exemplo, tá, gente? Tô dando só um exemplo aqui. O que que acontece, tá? Qual que é outra motivação, né? Porque a vontade de Deus é a ordem mesmo, né? Que eu me forme, que eu estude, eu não posso, né, não estudar, porque a ordem divina é que na minha idade, né, eu estude, eu trabalhe, eu ajude os meus pais, né, eu pense no futuro, como é que eu vou fazer, como é que eu não vou fazer. Então essa é a ordem divina. Então eu estou dentro da ordem divina, estou cumprindo aquilo que eu devo cumprir. Então isso daí também é uma motivação divina, um pensamento divino, né? Que mais que vem, né? De Deus realmente ter uma criatura, né, na face da terra que está reparando por todos os outros estudantes, né, que não estuda com Deus, que não percebe o auxílio divino, dando para eles a inteligência, a capacidade de compreender, de assimilar, de conhecer, ou então que não amam aquilo que estão aprendendo, que não amam aquilo que fazem, né, que não veem, né, naquilo que estão estudando, um sentido de poder servir ao próximo. Então, também essa convicção de servir ao próximo, né, é um pensamento divino, né, de poder servir a Deus, servir o próximo, é um pensamento divino. Então, os pensamentos, né, vão ser os pensamentos de Jesus, né? Então, a gente troca os pensamentos. Os olhares, como eu expliquei anteriormente, né, olhar divinamente, não olhar mais humanamente as coisas, né, que acontecem. As palavras, né, também vão mudar as palavras também, vão mudar as palavras também. As nossas palavras sendo as palavras de Jesus, porque a gente vai dar vazão para o que ele quer falar, não mais o que eu quero falar, né? Ah, mas porque eu acho bonito, né, que eu elogio o padre, né? Eu acho que eu tenho que elogiar o padre, né? Porque o padre arrasou na homilia hoje. Mas aí você que quer falar, você que acha que tem que elogiar o padre, né? Mas quando você vai olhar lá por que você quer elogiar o padre, né? Pode falar assim, é só para encher linguiça, né? É só frivolidade, é só, né? Porque você é uma pessoa muito superficial, né? Ou porque você quer estar lá puxando como é que se diz? Você quer estar lá, é, como é que se diz? Eu tô com medo de usar a expressão e eu não ser compreendida bem, né? Mas tipo assim, você tá querendo lá puxar o saco do padre. Vou usar a expressão porque não veio outra coisa na minha mente, né? Que é tipo você querer, né, sempre agradar a pessoa, sempre, né, querer estar diante dos olhos da pessoa, ali como alguém relevante, né? Então,
Por que que você, né? Por que você vai usar essas palavras? Então a sua boca vai ser a boca de Jesus. Você não pode falar qualquer coisa o que vier na sua mente para você falar, né? Claro, quando você trocar de pensamento com Jesus, automaticamente as palavras que vier para você dizer, né, vão ser já tudo divino. Mas no momento que a gente está trocando de vontade, né, com Jesus, a gente precisa, né, parar de estar falando qualquer coisa que vem na nossa mente. Porque a gente fala muita coisa sem sentido. Humana, né, a vontade humana, ela é maluca, então a gente fica falando as coisas que não tem sentido em Deus. Em Deus não tem sentido aquilo que a gente está falando. Né? Não quero dizer assim que você não pode nunca elogiar alguém, você não pode nunca elogiar o padre, não é isso. Mas o sentido daquilo que você está fazendo, que é vazio, entendeu? É vazio de sentido. Né? Para Deus aquilo ali é uma palha, é um nada. É uma palha, vai queimar, né? Sempre gosto de lembrar dessa passagem de São Paulo que fala do purgatório. O que é palha vai queimar, meu filho. Então, né, acorda pra vida. O que é palha vai queimar, né? Vai queimar no purgatório, né? Presta atenção no que São Paulo tá falando. Então, nessas palhas, essas frivolidades, essas coisas, né, não dá, não dá. A gente precisa renunciar à nossa vontade humana para poder ter a vontade divina. E a vontade divina não vai aceitar que a gente fique falando besteira, porque isso vem da nossa vontade humana, né? De querer aparecer, de querer colocar os outros lá em cima. Isso tudo aí é vontade humana. Não tem não está direcionado a Deus. Não tem um fim de agradar a Deus, entendeu? Mas vamos lá. E em todo o resto, com contemplar-se em mim, né? E em todo o resto. Então, além de tudo isso que Jesus falou, todo o resto dela também está conformado com ele. Então, com isso, ele consegue contemplar-se, né? Nela mesma. Ó Deus, sou causa de deleite ou de amargura? Ia repetindo em meu interior. Enquanto estava nisto, veio nossa amada mãe, rainha, em minha ajuda, trazendo uma vestidura branca entre as mãos. Toda amabilidade me disse: Filha, não temas, quero suprir eu mesma por ti, vestindo-te com minha inocência, para que assim meu filho, ao contemplar-se em ti, possa encontrar o maior deleite que se possa encontrar em uma criatura humana. Então, Nossa Senhora vestiu a Luísa da inocência dela. Da inocência dela. Nossa, que coisa, né? Uma veste branca de inocência, né? Bem interessante nessa atitude aqui da Nossa Senhora. Filha, não temas, quero suprir eu mesmo por ti, vestindo-te com minha inocência. A Senhora vestiu a Luísa de inocência e ela, né, foi para suprir a Luísa, né? A Luísa estava aqui na dúvida. Cadê? Aqui não. A Luísa estava aqui na dúvida se estava causando deleite ou amargura, opa, ou amargura para Jesus. A Nossa Senhora veio suprir ela, veio ajudar, a Luísa que fala que Nossa Senhora veio ajudar ela, né? E aí, nessa ajuda de Nossa Senhora, nesse suprir de Nossa Senhora deu uma veste para ela de inocência, né? E Nossa Senhora diz que com isso, Jesus, ao contemplar, ao contemplar-se em Luísa, iria encontrar maior deleite, né? O maior deleite que ele poderia encontrar em uma criatura humana, né? Então, assim, Nossa Senhora, ela tem a vontade divina, né? A vontade divina está reinando dentro dela. É isso. Então, quando ela vestir a Luísa com essa inocência dela, né, vai ser uma inocência divina, vai ser uma veste divina, né? Quando tá no volume 13,
não sei, né? De repente a Luísa ainda não estava, né, com todas as características divinas, não sei, né? Na santidade divina, né? De repente ela não estava ainda, não sei, né? Aí Nossa Senhora deu para ela essa inocência, né? Eu só não entendi na plenitude o que que é essa palavra de inocência, né? Quer dizer, né? O que que quer dizer essa palavra de inocência, né? Mas eu entendo que é uma virtude divina, né? Porque Nossa Senhora viveu plenamente na santidade divina, né? Então, isso vai fazer com que. Também porque a inocência, Jesus, né, carregou essa inocência, né? Jesus não tinha pecado, Nossa Senhora não tinha pecado. Então, quando a Nossa Senhora dá para Luísa essa inocência, ela vai se parecer ainda mais com eles, ela vai se parecer ainda mais com Jesus, né? Vai se parecer ainda mais com a Nossa Senhora, né? Então, eu tô entendendo dessa forma, né? Essa veste branca de inocência, né? A pessoa que não tem realmente assim uma maldade, né? É inocente. A pessoa não tem uma culpa, uma maldade para fazer alguma coisa maliciosa, né? Assim, não coloca aquela vontade maldosa nas coisas, né? Então, é uma pessoa inocente. E aí é muito impressionante. A inocência, né, de Nossa Senhora é uma inocência divina, né? Também a inocência de Jesus, uma inocência divina, que brotava da vontade divina, né? Do querer divino. Ah, tá, entendi agora melhor, né? Porque no caso de Nossa Senhora e Jesus, eles são inocentes, né? Eles pagaram um preço muito alto na redenção, né? Mas eles são totalmente inocentes, nunca pecaram, né? Têm um coração inocente sempre diante de Deus, sempre tiveram, né? Quando estavam na terra, tiveram um coração sempre muito inocente diante de Deus. Então a Luísa também ter essa inocência, esse coração inocente, para poder Jesus se espelhar ainda mais nela, né? Então entendi assim. Então vestiu-me com essa vestidura e apresentou-me ao meu amado bem Jesus, dizendo-lhe: Amado filho, aceita por consideração a mim e aceita-te nela. Nossa, nossa, e aceita-te nela. Né? A Luísa tá tão, assim, Jesus tá tão nela que ele, né, precisa se aceitar nela. Então, né, Nossa Senhora tá apelando, claro, né? Tá dizendo, tipo assim, né? Se aceite. Você que é todo lindo, maravilhoso, né? Se aceite, né? Então, assim me tirou todo o temor. E Jesus se deleitou em mim e eu nele, né? Então, vou parar por aqui. Trecho, né? Também já acabou o trecho, né? Mas a gente já meditou bastante, né? O iniciozinho dele. Vamos agradecer a Deus e a Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então é isso. Até a próxima.